Graça e paz a todos vocês, irmãos e irmãs. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bom dia a todos, que você tenha um excelente domingo na presença dos seus familiares e, por que não dizer, também na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós vamos fazer a terceira parte dessa lição que nós começamos há 2 semanas, que é a alegria em ser conquistado por Cristo. E hoje nós vamos falar da vida íntima que Paulo experimentou. Filipenses 3, de 8 a 11. 8, 9, 10 e 11, 4 versículos. Paulo aqui ele risca todos os itens, todas as vantagens, conforme nós tínhamos falado no domingo passado, da coluna de crédito, e os coloca na coluna de débito. Ele soma todas as suas vantagens e o resultado é total, é perda total. Na coluna crédito, ele coloca só um item, por causa de Cristo, Filipenses 3:7. Mas como é que uma pessoa pode possuir Cristo, que é o único motivo da nossa confiança perante Deus? A resposta é que Cristo não se torna nosso pelo nosso esforço, mas quando nós recebemos, reconhecemos e nos entregamos a Ele, que a soma de todas as nossas obras de justiça só resulta em perda e nada mais. Esse é o motivo por que Paulo só queria conhecer a Cristo. O versículo de 8 a 10, ele vai dizer que ele quer conhecer a Cristo para o conhecer. Paulo quer entrar em vinda íntima de comunhão com Cristo, que deve ser o nosso desejo também. Fica a dica, né? Conhecer a pessoa de Cristo, para o conhecer, diz o texto. Também, em segundo lugar, para conhecer o poder de Cristo e o poder da sua ressurreição. Paulo deseja a provisão cada vez maior do poder que precede do Cristo ressurreto e exaltado. Em terceiro lugar, ele fala de conhecer a paixão de Cristo e a comunhão dos seus sofrimentos. Filipenses 3, 10 e 11. Todos nós já desejamos os primeiros 2 itens, mas esse não queremos tanto, né? Nós queremos conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, mas conhecer a comunhão dos seus sofrimentos muitas vezes não faz parte do vocabulário da igreja. Não faz parte do vocabulário daqueles que até tiveram um encontro com Cristo, que vivem uma vida cristã normal, vamos por assim dizer. Paulo sim queria participar mais e mais das aflições do seu Senhor e Salvador. Ele podia dizer aos Colossenses, na carta aos Colossenses: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor do meu corpo, que é a igreja. A obra redentora, então, de Cristo não é completa, Hebreus 10:14, mas o sofrimento em favor de Cristo vai continuar e é parte do privilégio do Filho de Deus. Atos 9, 15 e 16. Isso aqui parece um contrassenso, né? Por isso que a gente sempre fala, o sofrimento vai acompanhar o cristão. De uma forma ou de outra, mais ou menos, o sofrimento sempre acompanha o cristão. O sofrimento, segundo C.S. Lewis, é o megafone de Deus, que ele usa para que a gente abra de uma vez por todas o nosso ouvido espiritual e não só o nosso ouvido natural. Terceiro lugar, o terceiro ponto dessa lição, o alvo que Paulo desejou, Filipenses 12 a 16. Nesse trecho, Paulo usa a figura tão conhecida de um atleta para enfatizar o grande perigo de estar satisfeito com a vida espiritual, vigente. Estamos satisfeitos, não precisamos de mais nada, etc. e tal. Nunca devemos, meus irmãos, ficar satisfeitos, mas sim melhorar cada vez mais, conhecer mais a Cristo, ter vida de comunhão mais profunda com Cristo, demonstrar serviço mais delicado.
Eu conheci um atleta de alto nível que fazia 100 metros, 200 metros e 400 metros. Representou o Brasil em campeonatos mundiais, sul-americanos e também em Olimpíadas, o Claudinei Quirino, daqui de Lençóis Paulista. E é interessante que ele dizia, muitas vezes ele dizia isso nos treinamentos, meu irmão treinava com ele, que ele, a princípio, ele não queria ganhar, ele queria sempre melhorar o seu tempo. Se o seu tempo nos 400 metros era, sei lá, vamos supor, 20 ou 35 segundos, então quando ele baixava de 35 segundos para 34,5, ele ficava feliz, porque ele queria evolução a princípio. E depois foi evoluindo, foi treinar em Presidente Prudente, foi treinar em São Paulo, no Pinheiros, e chegou à medalha olímpica, a medalha nos mundiais e no sul-americano sempre ele ganhando. Então, a gente deveria ser assim. O que Paulo desejou? Paulo desejou conhecer mais a Cristo, ter uma vida de comunhão mais profunda com Cristo, demonstrar os seus serviços mais delicados. Para enfatizar aqui esse alvo que tanto desejou, Paulo descreve 4 aspectos do atleta. Primeiro, a atitude de mente. Filipenses 3,12. Quando o atleta tem uma atitude errada, pensando que é fácil, vou ganhar a corrida sem problemas, ele já está no processo da derrota, no caminho da derrota. Paulo não fez isso. Ele diz lá, não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Ele cria aqui na doutrina da eleição antes da fundação do mundo e na doutrina da segurança do crente, mas não em uma eleição sem responsabilidade. Não sou perfeito ainda, mas prossigo. Ele prosseguia para o alvo. O crente vai continuar tendo tentação, vai cair em pecado e as dúvidas não terminarão. Por isso, nós precisamos de uma atitude mental que nos leve a confiar mais em Cristo, a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Segundo lugar aí dos alvos que Paulo desejou, está o esforço. Tendo visto os esforços da seleção brasileira e dos atletas para as Olimpíadas, você já viu o que esse pessoal treina, o que eles renunciam, namoro, balada, eles renunciam a festas, porque tem que dormir cedo, acordar cedo, treinar, às vezes de 6 a 8 horas por dia. Então, todos têm um alvo só em mente, ganhar, e por isso eles precisam de muito esforço. É raro quem vence nas competições de alto nível sem esforço. Os atletas, principalmente de atletismo, eles, natação, por exemplo, eles não são como o Romário, né, que não gostava de treinar. Ele falava, não, o baixinho resolve quando chegar lá. E muitas vezes ele resolveu, mas ele poderia ter sido melhor ainda se ele se esforçasse. Então Paulo diz aqui, concentrar-se em um só alvo, nada vai tirar a sua atenção da fita de chegada. Segundo lugar, esquecer-se das coisas que para trás ficam. Filipenses 3,13. Avançar para as que diante de mim estão. Versos 15 e 16 enfatizam a necessidade de continuamente crescer na vida cristã. Nós não podemos ficar estagnados. Nós sempre temos que avançar. Terceiro lugar, o alvo, né? Qual era o alvo? Prossigo para o alvo. O objetivo de Paulo era prosseguir para o alvo. E para o crente, o alvo é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Em quarto e último lugar, o prêmio. Versículo 3, capítulo 3, versículo 14. O atleta nunca se esquece do prêmio. Para a celebração, pela vitória, para o deleite dos atletas, por exemplo, no futebol é a Copa. Paulo fala aqui do prêmio que está nos esperando como crentes. Prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
Filipenses para hoje. Qual é a nossa aplicação para esses textos que nós lemos e para a nossa vida? Quais são as coisas que ficaram para trás que você precisa esquecer a fim de alcançar o prêmio maior, a fim de ter uma vida mais bonita com Deus, a fim de você ter tranquilidade, paz, né? Ser um crente que tem alegria no seu coração, mas sabe também que pode alegrar o coração de Cristo. Então, quais são as coisas que ficaram para trás e que nós precisamos esquecer de uma vez por todas? Pense nisso. Semana que vem vamos fazer a quarta e última parte desse texto, já Filipenses 3, de 17 a 21. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, que o Senhor nos dê um dia, o dia do Senhor na Tua presença, onde nós possamos Te adorar, Te bendizer, Te louvar, Pai, por tudo aquilo que és e por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Pai, por esse texto tão maravilhoso, em que Paulo nos ensina muitas lições. Queremos sim, Pai, melhorar como um atleta melhora a cada dia os seus índices. Queremos conhecer os sofrimentos de Cristo. Queremos conhecer a pessoa de Cristo e queremos viver para Cristo. Por isso, Pai, move o nosso coração. Move o nosso coração a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que sofreu, que se doou e que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê um excelente dia na presença dos seus familiares e que Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, exaltado, adorado na sua vida e na vida da sua família. Amém? Fiquem com Deus, um grande beijo.